lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana, Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana, vem pra cá. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Já voltamos com o Folha no Ar, são 7h50 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Você que está chegando agora aqui no Folha no Ar, seja bem-vindo. Para você que está nos acompanhando aí, continue ligado. Vamos seguir aqui com o nosso programa de hoje, o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Campos tem tempo nublado com previsão de seguir assim durante todo o dia. A máxima é de 28, mínima de 21, agora faz 23 graus aqui no centro. No programa de hoje, com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando com o deputado estadual Tiago Rangel, ao vivo aqui na Folha. Tiago, para encerrar ainda o tema do primeiro bloco, o assunto do primeiro bloco, a gente falava sobre a atuação da sua filha e também você analisando esses meses iniciais aí do governo Vladimir II, e você alegou que ele está com problemas e precisa se encontrar, e eu te perguntei sobre isso, o que seria possível fazer para se encontrar nesse caso? Cláudio, de fato, existe o problema. Isso já é público, né? Que tem um déficit na receita. O que eu aconselharia o prefeito Vladimir Garotinho fazer, nesse momento, é convocar uma coletiva de imprensa, informar para a coletiva de imprensa qual o orçamento do município de arrecadação e de despesa que ele está devendo. Ele colocar os números a público. Que a gente sabe que existe um déficit, a gente já sabe, não sei se é 1 bi 200, se é 800 milhões, se é 1 bi 500. O problema está aí. A questão é qual o tamanho desse problema, porque, na verdade, todo o orçamento é público, mas de que formas eles atualizam isso no portal? A gente não sabe se aquela atualização é correta, se está exata. Eu acho que mais fácil seria, até para esclarecer toda a imprensa, toda a população, é ele convocar uma coletiva de imprensa e dizer ali o que ele está arrecadando, o que ele tem de despesa e qual é o tamanho, né? Qual é o tamanho desse déficit orçamentário que ele tem. Para entrar no tema do bloco, vamos a partir de agora falar bastante de eleição. Embora pouco menos de um ano, 4 meses, a gente tem uma coisa diferente. Pelo menos agora, nesse início, né? Logicamente que a gente, até convenção de julho a agosto, é tudo, eu posso ser, você pode ser, ninguém pode ser, é tudo suposição. Mas, assim, desde que Garotinho e Rosinha foram governadores, é certamente a eleição que você tem mais nomes de Campos como possíveis protagonistas da eleição. Né? Uhum. Desde que Rosinha saiu do governo do estado, faz algum tempo isso já. Você tem Rodrigo Bacelar. A gente sabe que Rodrigo, pelas pesquisas, não é conhecido do eleitor fluminense, né?
Eduardo Paes lidera as duas pesquisas. A gente vai falar dela no próximo bloco com relativa folga. Prefeito do Rio de Janeiro, a terceira vez, é conhecido. E o Rodrigo é muito bom de articulação, muito bom de bastidores, né? Acho que essa virtude todo mundo reconhece que ele tem. Chegou primeiro, venceu uma barreira para ser secretário de governo de Castro. Ia ser, não ser, foi. Depois, presidente da LERJ. Depois é eleito presidente da LERJ por unanimidade. Então o pessoal votou nele, né? É um negócio também que não é pouca coisa. E outra coisa, presidente da LERJ no segundo mandato. Só quem tinha feito isso antes dele foi Sérgio Cabral. Deputado da segunda vez e presidente da LERJ. Que hoje, inclusive, o apoia. O ex-governador Sérgio Cabral. Aí você tinha... A gente sabe que Pezão, em 2014, era muito pouco conhecido. Castro, em 2022, era muito pouco conhecido, né? Sentados na cadeira, né, com a máquina na mão, venceram as eleições. Pezão no segundo turno contra o Crivella, Castro no primeiro turno ainda. Então o peso da máquina está aí provado, né? Então o Rodrigo dependia disso, né? Sentar na máquina. Presidente da LERJ, ele é o segundo, né? Ali na fila tem o vice-governador, em caso de renúncia do governador, e depois tem ele. Castro precisa sair para vir candidato a senador ou na pior das hipóteses, federal, né? Deputado federal. Isso aí até dia 4 de abril. 6 meses antes do pleito de 4 de novembro. Tinha Pampolha. Aquela coisa. Aquele sambinha, daqui não saio, daqui ninguém me tira, ou tava valorizando só o passe. Enfim, a Folha anunciou no dia 9 de maio, estava fechado, seria vaga para conselheiro do TCE, como de fato se concretizou, e SEDAI de porta fechada, né? A Folha anunciou isso no dia 9, eu noticiei isso no dia 9, no dia 19, isso se concretizou. Você é aliado de Rodrigo, como é que você projeta as chances de Rodrigo nessa pré-candidatura governador, tomando como base isso que eu citei? O que isso significou para Pezão em 2014 e para Cláudio Castro em 2022? Aloysio, pergunta sua até é interessante, né? Interessantinho? A gente sabe. É interessantinho. Pensei que fosse. Interessante. A gente sabe que a eleição para governador. O que ela mais tem é interesse, mas vamos lá. A gente sabe que a eleição para governador, ela passa pelos prefeitos. Uma eleição diferente da eleição do município. Que é o candidato direto, o contato direto com o povo, e ali a população decide quem que vai governar o município. A eleição de governador é uma eleição que passa pelas mãos dos prefeitos e deputados. Então, como bem você falou, Rodrigo Bacelar, ele conseguiu algo inédito, que foi a articulação dele da direita à esquerda e ainda tendo ali o voto do PSOL, que a gente sabe que é bem difícil você conseguir convencer aquela ala do PSOL. Inclusive tem um deputado lá que é amigo meu, amigo mesmo no campo pessoal, Yuri, que é do PSOL lá de Petrópolis, e a gente sabe ali que eles são muito ideológicos, ao extremo, né? É a esquerda extrema, né? Extrema esquerda. A Serafina agora está questionando a nomeação de Pampolha para o TCE. Mas é o papel dele, porque assim, nada impedia, sobre os requisitos, que Pampolha não pudesse ser conselheiro do Tribunal de Contas. A Constituição, a lei orgânica do Estado, o regimento interno da Assembleia Legislativa, não diz ali que você tem que ter nível superior para você conseguir a vaga do Tribunal de Contas. Você tem que ter o notório saber. Entendeu? Então, ele preencheu ali os quadros. Até pro Supremo, você não precisa ser advogado para ir pro Supremo. Notório saber. Entendeu? Ele precisa ter notório saber. Mas ninguém que não seja formado de direito vai pro Supremo. O Brazão também não tinha. O Brazão não tinha faculdade. Né? Pelo que me consta, acho que o ensino médio, não sei. Mas enfim, virou conselheiro.
é mais político do que técnico. Vamos ser realistas. A questão da vaga do Tribunal de Contas ali, principalmente a indicação do governo, a indicação da Assembleia, é mais político do que técnico. Eu acredito que todas as vagas ali, até do Ministério Público, é política também. Então, a gente está falando de uma eleição ao governo do Estado, e eu vejo aqui... Tá falando para procurador, né? Não para... Não, para conselheiro. Tá. Para conselheiro. Se você pegar todas as vagas O procurador do Estado é nomeado pelo governador. Mas procurador, geralmente você vai pegar um quadro técnico, um advogado. Sim, né? sim. Mas a vaga para conselheiro do Tribunal de Contas ela é política, extremamente política. Tanto as 4 que são da Assembleia, do governo, no caso do Palácio, do governador, do Ministério Público, todas elas são políticas. Você está falando do Ministério Público no TCE. Porque o Ministério Público ela tem direito a uma vaga no TCE. Sim. Entendeu? Então, todas essas vagas são políticas. Você está falando sobre a indicação do procurador do Estado. Não. Está falando no TCE. Da vaga que o Ministério Público tem direito. Perfeito. Uma vaga que ele tem direito. Então, todas essas vagas do Tribunal de Contas, elas são políticas. E eu confesso a você, assim, eu tenho uma amizade pessoal com o Thiago Pampolha, uma amizade muito próxima, né? Muito próxima mesmo. É pessoal, minha relação com ele, relação de famílias, e o pai dele é muito meu parceiro, muito meu amigo. A gente frequenta a casa um do outro. Então eu acho que nesse momento foi a melhor escolha de Thiago, foi ter ido para o Tribunal de Contas. E com certeza ele vai ter que contribuir muito com o Tribunal de Contas. Acho que a escolha dele foi assertiva. E o próprio Rodrigo Bacelar diz que o sonho dele era ter ido para o Tribunal de Contas. O sonho, desde quando ele entrou na Assembleia, o sonho dele era ser conselheiro do Tribunal de Contas. O sarrafo subiu. O sarrafo subiu. No meio do caminho a coisa cresceu, né, obviamente. E é indiscutível aqui você ter um deputado no segundo mandato já como presidente da Assembleia e alçar aí essa articulação toda, né, já para assumir governo, para ser o candidato a governador. A articulação dele é muito boa e a gente sabe que a eleição a governo do Estado, ela passa pelos deputados e pelos prefeitos. É uma eleição diferente de eleição de município. Acho que a última pesquisa o Rodrigo bateu 8%, sem falar que era candidato, não é isso? 8 alguma coisa, quase 9%. Vê aqui, ó. Foi isso mesmo. Entendeu? Nós temos vídeos que saiu com 1%. E não tinha máquina, não tinha nada, não tinha... Né? Foi naquela onda bolsonarista. Entendeu? Agora, da forma que eu tô vendo Bacelar se articulando, inclusive, um dia depois da indicação de Pampolha, ele recebeu junto comigo os prefeitos aqui do Norte e Noroeste. A gente recebeu lá, se eu não me engano, foram 4 prefeitos. O Léo Pelanca, do Italva, que é presidente do CIDEF, que representa todo o Norte e Noroeste. E o prefeito de Bom Jesus, a prefeita de São Francisco, Yara Cíntia, e o prefeito de Laje do Muriaé. Um dia depois, né, da indicação de Pampolha para o Tribunal de Contas. Só para as 2 pesquisas que a gente tem, divulgadas, a Janel Quaest, de fevereiro, Bacelar teve 2%, e a mais recente, Paraná Pesquisas, feita em março, ele apareceu com 8,2%. 8,2%, olha o salto que deu. Isso sem falar que ele era candidato a governador, né? Não, mas ali... Só para... como são pesquisas diferentes, também no período pré-eleitoral, são nomes diferentes também. A Paraná, por exemplo, botou Rodolfo Landim. É um nome que não está na Quest. A Quest botou como governador Flávio Bolsonaro. Enquanto a Paraná só botou ele para Senado. Então são nomes diferentes. Não dá muito pra gente fazer cresceu. Não são as mesmas pessoas. Tem nomes diferentes entre uma pesquisa e outra. Mas se a gente considerar... Vou falar com isenção aqui. Se a gente considerar aqui o peso que tem a máquina, né, o peso e a articulação que Bacelar tem, é surpreendente, tá? É surpreendente. A gente, como eu havia falado anteriormente, as eleições de governador passam pelos prefeitos e pelos deputados. Entendeu? Então, a possibilidade de Rodrigo hoje virar governador é muito grande.
escrevi lá em março, o Rodrigo tinha algumas variáveis para ter sucesso no projeto de ser governador, né? Primeiro, tá vencido. Era o Thiago Pampolha. Tá vencido. Criticar aqui, criticar ali, Serafine, tá, enfim. A não ser que a justiça... Não. Não, que parece muito, muito improvável. Não. Tá vencido. Tá posto. O segundo, na minha avaliação, na avaliação de outros analistas políticos, é que Rodrigo é muito articulado, mas não tem densidade eleitoral, não é conhecido. Para isso, ele precisaria do apoio do bolsonarismo. E todas as pesquisas mostram, quer dizer, o resultado da eleição do segundo turno mostra isso muito claramente, de 2022, presidencial. Bolsonaro foi muito melhor do que o Lula. Todas as pesquisas a prefeito que eu vi, e vi de vários municípios, pode acertar inclusive os prefeitos de 11 deles aqui da região. Bolsonaro está bem à frente de Lula, isso eu vi em todos os que fizeram esse levantamento, né? E as pesquisas agora, essas duas pesquisas que eu citei desse ano, que são a Quest e a Paraná, também mostram isso. O recall de Bolsonaro é muito maior do que o de Lula no estado do Rio de Janeiro. Eduardo Paes lidera as pesquisas, mas se fala, né, até aqui, o que parece, seria aliado de Lula no plano nacional. E o Rodrigo quer muito esse apoio de Bolsonaro para ter, além da capilaridade que você está falando, de deputado, de prefeito, mas capilaridade popular mesmo, né? Como é que está essa busca de aliança aí de Rodrigo com o bolsonarismo? Nos últimos dias, né, até a semana passada que eu saí do Rio, a aliança e a parceria entre eles muito grande, inclusive do Altineu, que é o presidente estadual do PL. O Rodrigo está fazendo uma composição partidária muito forte, né, para se projetando. A articulação que ele está fazendo entre os partidos é uma articulação que ele vai vir com uma frente muito boa, né, não só do PL, mas possivelmente até do próprio MDB, né, que a gente sabe ali que tem o Washington, né, tinha o Thiago, que já não é um obstáculo mais, o Thiago já foi para o Tribunal de Contas, então eu vejo ali uma simpatia do grupo bolsonarismo com ele muito grande. Você teve... O próprio Flávio, né? Flávio foi buscar primeiro Bolsonaro em Angra, na quarta-feira de cinzas. Flávio não gostou muito. Ele foi lá, costurou com o Flávio. Isso foi acertado, é fato. Flávio não gostou de ter que procurar o pai sem passar por ele, né? Lá quarta-feira de cinzas. Isso foi acertado. Houve a Bela Megali, semana passada, deu que deputados federais, ela não nominou, não disse quais são, mas sabe que a bancada do PL federal é expressiva, no Rio de Janeiro. Estadual também. Eu acho que o Brasil todo, né? O PL... Agora a Federação União com o PP passou, mas assim, até essa federação, o PL era uma bancada do Congresso Nacional. Enfim. A Bela Magalha deu que deputados não teriam gostado e tal, papai, depois que sai o Silas Malafaia falando que tivesse que apoiar o Aston Reis, que é isso, que não vai apoiar Rodrigo e tal, papá. Uma espécie de um racha. E ontem, né, o Globo deu que Bolsonaro bateu o martelo e deu aval para que Rodrigo, né, seja o candidato, o que teria aumentado o racha no PL. Isso foi na noite de ontem. Como é que você está vendo lá na Assembleia, no Rio, como é que você está vendo esse processo aí com o PL? Olha, o que eu tenho observado, eu estou próximo ali, o que eu tenho observado e eu tô próximo, né? Nem tudo a gente também fica sabendo em tempo recorde. Tempo real. Em tempo real, né? E é que a aceitação ali do grupo bolsonarismo com o Bacelar tá muito grande. Na Assembleia, né?
Na Assembleia, eu acho que na Assembleia eu vejo ali um comportamento do grupo bolsonarismo muito com ele. Sim, Pobel. Vejo ali uma inclinação muito grande do próprio Altineu Sim, sem sombra de com dúvida. ele, que eu acho que é o grande articulador disso também, né, junto a Flávio, Rueda também. Rueda, entendeu? Então eu acho que vai superar esses pequenos obstáculos que está surgindo pelo caminho. E, de fato, acho que o nome de consenso hoje, para unir hoje o candidato da máquina é Bacelar. Sim, mas candidato da máquina, com apoio do bolsonarismo? Ele vai estar costurando isso, né? Está trabalhando para ser o candidato ali, está fazendo as alianças, né? E a gente sabe que essa costura de bastidor ele é muito bom, É muito bom. entendeu? Ele é muito bom nessa costura de bastidor. Até que ponto também essa grita da bancada federal e do próprio Malafaia, o próprio eco de Rodrigo lá em Londres, né? Mamãe, eu quero, eu também quero, né? Faria pouco meu pneu primeiro. Até que ponto isso não pode ser uma tentativa de, assim como fez Pampolha, de valorizar o passe? Isso daí eu nem acompanhei essa última notícia do Globo. A do Globo ontem dizendo que o Bolsonaro bateu o martelo. Bateu o martelo. E a dele. E a da bancada federal, sem dar nome dos deputados, e de Malafaia, aí sim, ele é muito assertivo, na sexta-feira. A gente é até suspeito aqui, no caso, seria até leviano fazer qualquer comentário sobre isso, né? Mas, de fato, se tratando da articulação que o Rodrigo tem, eu acho que ele vai conduzir bem essa costura aí. Tem o dízimo, né? Enfim. Não tô falando nada. Não, eu tô falando, porque Malafaia é pastor, tem dízimo, né? Então, enfim. Mas Não tô falando nada. Vamos lá. A gente tem outro personagem. Sem sombra de dúvida, o Rodrigo é o principal. Até aqui, né? Vladimir. Cogita Vladimir ser vice de Paes. O que, se confirmasse o quadro Paes e Rodrigo, é interessante para Paes, porque ele tem um vice da cidade, né? De Bacelar, e que, como o Vladimir colocou aqui, ele tem contra Bacelar, mas por preposto, né? Porque nunca é um contra o outro diretamente. Ele tem colecionado algumas vitórias eleitorais. Logicamente que o resultado do município é uma coisa, no estado é outra, né? Como é que você vê essa possibilidade de Vladimir ser vice de Paes? Zero. Por quê? Primeiro, que Paes não colocaria ali na chapa como vice dele alguém que tem algum histórico. Tô falando que é o Vladimir só, não. Tô falando qualquer outro vice que comprometa ali, contamine a chapa dele. Como assim? Um cara que já vem de família, que tem algum histórico já. Um histórico de desgaste político entre famílias. Eu acho que o Paes vai ter muito cuidado em relação ao vice que ele vai colocar. Não tô falando só porque é o Vladimir Garotinho, né? Tô falando ali do histórico de questões de família, dessa construção dos desgastes que vem tendo ao longo do tempo. Acho eu que ele não colocaria uma pessoa ali para poder contaminar a chapa dele. Tô falando só de Vladimir, não. Tô falando inclusive daquele outro que é até do candidato do Quaquá, aquele do PT, o Horta. Eu não acharia também que o Horta seria o vice do Eduardo Paes, mesmo que o PT, né, esteja apoiando a candidatura do Eduardo Paes, possível candidatura do Eduardo Paes a governador, como eu acho também que não seria o Flávio Horta, se eu não me engano, o nome dele, que foi prefeito de Maricá. Acho que é isso mesmo. Entendeu? Então, acho que muito difícil e sinceramente, Aloysio, esse movimento que o Vladimir fez, esse discurso que o Vladimir fez numa inauguração de falar que nunca apoiaria, que não vai apoiar Rodrigo de maneira nenhuma, de jeito nenhum, acho eu que, inclusive, ele se precipitou em fazer esse discurso. E com certeza, no íntimo dele, ele sabe que ele se precipitou. Aí você vai me perguntar, por que, Thiago, que você acha que ele se precipitou? Primeiro, que ele não tem martelo batido lá com o Eduardo. Até onde eu sei.
Existem conversas, mas não tem uma definição. Ele fazendo esse movimento, não vou apoiar o Bacelar em hipótese alguma de jeito nenhum. Ele fecha a porta de vez aqui com o Bacelar e ele se desvaloriza na composição com o próprio Eduardo Paes. Qual o caminho que ele vai tomar? Se ele fechou a porta de um lado, ele só tem um caminho, qual é o outro caminho que ele vai tomar? Acho que esse discurso que ele fez foi muito precipitado. Ele se desequilibrou, ele deve estar passando por alguns problemas realmente. Ô Aloysio, eu vou te falar, é muito difícil aqui para nossa região. Eu nunca fui adversário do Bacelar. Minha família não tem família com histórico político, meu pai não era político. Então a família deles se enfrentaram lá atrás, o pai dele com o garotinho. Então é uma coisa, uma raiz aqui do local, uma disputa de família já há muito tempo. E é difícil você digerir que um adversário seu local ele consiga galgar, né, e se projetar a ser governador do estado. Em toda essa articulação. Então isso para ele, até ele curar essa ressaca, digerir toda essa articulação, essa evolução que o Rodrigo está tendo hoje no estado, é difícil. A gente entende que é difícil. Então, fato é que hoje você vê que do início da articulação de Rodrigo até agora, pelo menos as articulações que ele vem fazendo, deu certo. A articulação dele é muito boa. Tudo que o Rodrigo está fazendo até agora. Tudo que ele está fazendo está dando certo. Entendeu? Então, assim, é difícil você digerir. A gente sabe o peso que tem a máquina do governo do estado. A gente sabe que as prefeituras, os prefeitos, ele depende muito do governo do estado. E é um lugar que Paes não consegue chegar, é no interior do estado do Rio. Daí é na Baixada. Daí a necessidade de ter um vice do interior, né? Mas até onde isso vai somar para ele? Agora, acredito eu que se ele construir um vice da Baixada, isso vai ajudar ele. Por exemplo, vamos lá. Presta atenção, hipoteticamente, o que ajudaria ele? É melhor ele ter um vice da Baixada. Poderia ser um Washington Reis? A noiva dos sonhos de todo mundo é o Washington Reis. Entendeu? O problema é que ele está inelegível no Supremo. Mas, e se fizer uma composição? Entendeu? Isso agregaria na campanha dele. Tanto é que Rodrigo, muito espertamente, se elegeu presidente, você está lá na Alerj, e manteve Rosenberg primeiro secretário. Então, lógico. Você está pensando lá na frente. Lógico. Duque de Caxias, o segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro. Só perde para a cidade do Rio. É o segundo maior. Então, você tem ali... Então, assim... E para conduzir bastidor, sinceramente, melhor que o Rodrigo, tá para existir. Vladimir falou aqui, são 8h17, a gente precisa fazer um intervalo. Não, tá, beleza. Não, só colocar aqui, Vladimir, você falando em bastidor, Vladimir falou aqui que ele buzinaram no ouvido dele que ele é especialista em derrotar Bacelar. Acho que foi uma fala infeliz. Você vê que é uma disputa local, entendeu? É uma disputa local e aí você entende o seguinte, ele sabe que o jogo para ser governador é diferente. É uma outra eleição, é totalmente diferente de uma eleição de município. A eleição de governador, você trabalha na articulação. E é o que Bacelar está fazendo, e é o que ele sabe fazer, articulação. Entendeu? Ele está montando certinho a viabilidade dele para ser governador. Imagina, eu estou sentado na cadeira de governador, obviamente isso te facilita. Te dá instrumento de você captar aliados, Vamos lá, tirar o bloco. Era pra você matar a frase. Mas enfim. Duas perguntas ainda pra gente passar pro próximo bloco, e aí vai ser a eleição no estudo geral. Só uma é um detalhe. Você falou da frase, eu não vou para Bacelar nunca. Vamos dar o contexto, né? Inauguração do bairro legal, Jardim das Acácias. Eu fui a fundo na apuração para saber como é que foi. Uma rua ficou sem calçar, uma rua ficou sem calçar. Marquinhos Bacelar mandou 3 cabos eleitorais para lá, arregimentou o pessoal daquela rua, né? De uma rua que ficou sem calçar. Tá certo, tem que reclamar. A obra tem que contemplar o bairro todo, ficou uma rua, tá certo reclamar. Eles chegam com o celular para produzir o negócio de corte,
Ah, a rua que foi você calçar. Ó, fala pra Rodrigo pra ele calçar a rua aqui. Esses 3 caras, cabos eleitorais que ele me identificou com o pessoal do Marquinhos, começaram a provocar ele com o pessoal no. Como ele tava discursando. Daí ele foi e falou. Realmente, ele mordeu a isca. Eu acho que ele se Pegou precipitou, tudo. correto? Mas assim, o contexto foi. Você deve saber que o contexto foi esse também, não sabe ou não? Eu soube que teve uma provocação. Ah. Eu não sabia que era cabo eleitoral de Marquinhos. Eu não me aprofundei sobre isso. Eu soube que teve uma provocação. Mas mesmo tendo uma provocação, acho que pelo tamanho político que ele tem na cidade, ele não pode se desequilibrar dessa maneira, não. É. Ele tem coisa muito maior pra frente para poder construir. Pagou recibo, né? Pagou recibo, fechou a porta, né? Entre aspas. Essa porta não tá fechada ainda. Não tá fechada, mas assim, de certa forma, vamos lá. Você faz um discurso desse. Eu nunca vou apoiar Bacelar. Aí daqui a pouco ele tá na candidatura de Bacelar, quem fica desmoralizado não é Bacelar, é ele. Correto? Política é aquela coisa fora dos feijó, né, Thiago? Só falta. Mas eu acho o seguinte, Só falta eu voar. acho, e eu volto a falar aqui, é uma questão local na cidade, as famílias já se enfrentam já há muito tempo, e até ele digerir que Bacelar tomou esse protagonismo político, que tem a viabilidade e as chances reais de ser o governador do estado do Rio de Janeiro, para ele não é fácil não, nem tanto para ele nem para a família dele. Ah, pra garotinho também não é. Entendeu? Não é fácil você digerir assim, pô. E a gente sabe que a possibilidade de Bacelar virar governador é muito grande. Até porque ele tá fazendo umas costuras assertivas. Até aqui. Você há de concordar comigo, Luizinho. Não. Que toda a articulação que ele tá fazendo, política, partidária, toda a condução dele até aqui, ele tá acertando. Olha só, Pampolha, eu anunciei 10 dias antes de acontecer. De se confirmar. Assim. Trabalho de Rodrigo de articulação é irretocável. Até aqui, irretocável. Irretocável. Quem falar que não entende nada de política. Não entende Isso não é nada de questão de política. simpatia, é questão de admitir virtude. Uma coisa é você simpatizar, outra coisa é você reconhecer a virtude. como eu reconheci Vladimir, que achei que na eleição dele, da reeleição dele, foi muito bem. E ali eu não tinha candidato para bater ele. Se eu fosse candidato ali, eu e ele, vamos tirar a Madeleine. Se eu fosse candidato, eu cresceria ali uns 30 mil votos a mais, mas também não ganharia dele. Naquele momento. Não, ali ninguém ganharia dele. Entendeu? Mas eu faria ali uns 90 mil, 97 mil votos, eu diminuiria um pouco a votação dele. Entendeu? Porque eu sou bem popular na rua, eu tenho uma aceitação muito grande na rua hoje. Você pega na 129, Na que é a 129, zona então, deles, entendeu? Então, Madeleine teve dificuldade de entrar com ela em alguns lugares, muita dificuldade. Entendeu? Até porque não era o nome da política. Guarulhos é a área deles. Entendeu? Enfim, eu tenho voto em Guarulhos. Tentaram Magal, que também tem voto em Guarulhos, não foi. Mas Magal não tem que... Eu Não, acho eu que quero dizer- você não consegue construir um nome do dia pra noite. Você não consegue Quer dizer que construir eles esse nome. tentaram pegar candidatos onde os garotinhos são fortes, né? E eu ajudei muito, eu contribuí muito na campanha dela ainda, entrando em Guarulhos. Tamires teve 2 mil votos só em Guarulhos. Foi a segunda mais votada de Guarulhos. Primeiro foi Paulo Cotié com 2.500. Depois foi Tamires com 2 mil votos. Entendeu? Vamos? Vamos ter mais. Posso Fechou. posso fazer? Mais uma? Pode fazer? Não, vai lá, mais uma. O Rodrigo, quer dizer, conseguiu. Falta definir, né? Ele conseguiu que Pampolha aceitasse a vaga de conselheiro, mais a SEDAI. Ele conseguiu desimpedir o caminho para concorrer a governador no cargo. Cláudio Castro tem que sair até dia 4 de abril, como qualquer outro, né? Pessoa que esteja em mandato eletivo, a não ser que seja parlamentar, falando executivo, tem que sair para se desincompatibilizar para poder ser candidato. Se fala em quando, né? Lauro Jardim, jornalista do Globo, deu que seriam três períodos em discussão. Outubro seria o que Bacelar queria para ter 1 ano de administração, para ter o que mostrar em 1 ano. Início, e isso que seria o que Bacelar queria. Abril, prazo máximo, que seria o que Castro queria. E início de 2026, que seria o meio termo. Você aposta em quê? Eu aposto que, assim, Cláudio está fazendo muita agenda.
fora do estado do Rio. Obviamente, essas agendas é importante para o estado do Rio de Janeiro, ele está viajando 15 dias, 20 dias, 30 dias. E Pra ele também, se for candidato a senador, né? É importante pra ele. para ele está construindo muita agenda fora, ele está conseguindo viabilizar bastante o estado do Rio de Janeiro. Hoje ele assim, nessas viagens que Cláudio faz, fica 20 dias, 15 dias, 30 dias fora, obviamente quem assume o governo é Rodrigo. Então, de fato, eu acho que o Rodrigo já começa a governar a partir de agora. Né? Ele já vai ter ações dentro do governo no cargo de governador. Mas, assim, perfeito, eu concordo, óbvio, mas, assim, sentar na cadeira quando? Olha, ô Aloysio, essa é uma pergunta muito, muito específica. Lauro Jardim deu 3. Outubro, início do ano que vem, abril do ano que vem. Você apostaria em quê? Nesses 3? Quem deu foi Lauro Jardim, não fui eu. Eu acho que um ano antes, minha opinião, tá? Não tô falando aqui que eu sei e tal. Minha opinião Seria hoje. em outubro. Minha opinião. Até porque eu acho que faz sentido, né, ele ter mais tempo ali para poder se viabilizar. Porque 6 meses antes é um tempo muito curto para ele poder construir essas parcerias, né? Com as prefeituras, né? Então acho que um ano antes é um prazo considerável, é o que ele precisa realmente para poder se viabilizar mais. 6 meses, né? 6 meses é muito Frio pouco. fica apertado. 6 meses está apertado. Apesar dele estar assumindo assim, né? É o que eu te falo, quanto mais Castro ficar, melhor pra ele, pra ver senador. Quanto mais cedo Castro sair, melhor pra Rodrigo. Não, mas o que facilita muito para Rodrigo hoje também é que é inegável a amizade dele com o Cláudio, a parceria dos dois. O Cláudio hoje escuta muito o Rodrigo, né? Os dois têm uma conexão muito boa entre eles, né? E já está fazendo essas agendas juntos, até porque Cláudio já declarou, já está explícito que ele é o candidato do Cláudio, do governo, né? Eu acho que isso daí está viabilizando muito ele também e ajudando muito, desde já, né? A nota do Globo, da Bela Megalha, mais recente, fala que Bolsonaro bateu o martelo. O título é Bela Megalha, Globo. Ontem à noite. Bolsonaro dá aval para candidato de Castro e aumenta a racha na direita do Rio. O candidato de Castro é o Rodrigo. Uhum. A imprensa carioca trata o Rodrigo como candidato de Castro. Mas Castro lançou ele candidato, né? Sim, quer dizer, ele não fala presidente da LERJ, não fala o nome, fala candidato de Castro. Bom, aqui ele precisa de eleição para assumir definitivo? Não. Eleição indireta? Não. Ele já é o primeiro na linha sucessória. Como... Mas ninguém falou isso aqui, né? Não precisa de eleição, não. Precisa de eleição na Assembleia de novo. Por exemplo, o dia que ele assumir definitivamente como governador, a hora que ele assumir... Não é automático. Aí o vice não é automático, ele tem que ter uma outra eleição para a Assembleia Legislativa. Agora, para ele ser governador, não. Cara, olha só, vamos falar a verdade aqui, salvo decisão judicial, isso é irreversível. Ponto. Aceita porque dá menos. Aí não tem como, né? Como você falou, só uma decisão judicial também. Que não tem nada baseada. Nada no cenário, não tem nada, entendeu? Bom, 8h28, preciso fazer. Mesmo, desculpa, é definir a data. Definir a data. Definir a data. Se vai ser em outubro, se vai ser mais um pouco na frente, se vai ser... Quem não Se tiver de apostar, que não é o meu caso, também eu não aposto, mas se tiver, eu acho que e se depender de um entendimento envolvendo o Bacelar na conversa, ele leva em outubro. E se for bom de fato para ele. Se eu tivesse que apostar, eu não gosto de apostar. Também não. Também apostaria em outubro. Eu também apostaria em outubro, que eu acho que um ano antes é considerável para ele conseguir fazer um trabalho bacana, né? Para ele entregar, para ele conseguir se viabilizar. Se viabilizar mais, como candidato ele já conseguiu, já costurou até aqui. Pré-candidato. Pré-candidato, pré-candidato. Pré-candidato. Todo mundo da convenção pré-candidato. Sentado na cadeira, né? Sim. Mas a figura é pré-candidato. E também não conta como reeleição. Não conta como conta como reeleição? Conta como reeleição. Ele não pode vir numa próxima. É. Porque ele concorreu no cargo.
Também deve acabar essa Ah, coisa mesmo de coisa de reeleição. Castro. Castro assumiu de juiz, só pôde uma. Não pôde a segunda. Não pode a Não segunda. pode segundo. Ele ficou o tempo É. de governador. Arnaldo com Garotinho, quando o Garotinho Mesma lá coisa, atrás. mesma coisa, mesma Só coisa. pôde uma. Mas não pode. Ah, Ele não pode reeleição. Mas também até lá, E o Senado tá querendo acabar com a até eleição. lá né? já vai acabar isso, O Senado tá provavelmente. querendo acabar. Tá em discussão, mas não é uma coisa ainda definitiva, Não, né? né? Tem muita Tem muita água coisa ainda pra passar aí tem de muita barra. água pra sair embaixo da- Mas, sinceramente, o Thiago tá certo. Tudo que o Rodrigo fez até agora não é sábio duvidar. Depende da articulação, ele deve conseguir. Na data também, que a gente falou aqui, se depender Não, de- outubro. Outubro. Bom, 8 horas e 30 minutos. Aqui, muita gente comentando, o pessoal da sua Rian, o pessoal da sua assessoria aí, o deputado depois pode interagir lá no Face e no YouTube, tem o chat aí para o pessoal comentar, tem muitos comentários aqui, Tem muitos comentários. muita coisa, a gente agradece a todo mundo, tem, né, um engajamento aqui muito forte. E assim, quiser interagir depois lá você mesmo, sua assessoria, de acordo com o Ih, seu tempo. rapaz, tem gente ripando aqui. Tem. Tá uma briga de foice Nos comentários? Eu não tô acompanhando. Não, tava falando aqui coisas de Bolsonaro rachar o PL. Falou aqui. A última notícia que a gente noticiou aqui. Na sexta-feira, Bela Megali falou, deputado, só para recapitular, deputados federais que não estariam satisfeitos com o apoio de Rodrigo, não deu nome. Na sexta, no final da tarde, Silas Malafaia assume isso, fala que apoiaria Aston Reis, que não apoiaria o Rodrigo. E ontem à noite, a mesma jornalista do Globo, Bela Megali, tem feito um belo trabalho de acompanhamento da política fluminense, falou que Bolsonaro bateu o martelo sobre os descontentes, que a determinação seria do bolsonarismo apoiar Rodrigo. Isso que a gente sabe até agora. E o pessoal tá ligado aqui. Mas o pau tá cantando aqui. Não tô acompanhando. Isso também. O coro tá comendo. Gente, 8 horas e 31 minutos, mas tudo dentro da linhazinha de ética. Não tem palavrão, essas coisas a gente não permite, mas o resto, criticar, cobrar, essas coisas. Aliás, isso Falar de mansão. Isso é a democracia. Isso né? é essência da política. Tem ofensa, né? Mas Tem tem ofensa. Aqui Tem no ofensa. canal a gente não permite que negócio de Xingamento, internet. ofensa não. Os caras perdem o freio aí, né? Nessa internet. Bom, o Thiago Aloysio, você que está acompanhando aí, 1 minuto só, rápido intervalo para a gente voltar e trazer aí ainda uma projeção do Thiago Rangel às eleições de presidente, governador, senador e deputados. Aí sim a gente fala sobre as possibilidades também aí, né, para a região, Campos que ficou sem federal, hoje tem o Caio que assumiu, né, o Murilo lá em Itaperuna, que é mais noroeste do que norte, naturalmente, né? Então a gente fala sobre isso. São 8 horas e 32 minutos. Rápido intervalo, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamography Biológico.